Depois que conheci o EAG, cara, a nossa cabeça explode. Quem pegou o comando agora já faz isso amanhã, né? Qual foi o ponto de virada? Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, a construir uma empresa livre do caos através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é João. Eu sou o Felipe Noronha. E eu sou Marcelo Germano. Bem-vindo, Marcelo, bem-vindo, Felipe. É um prazer enorme ter esse cara aqui com a gente, um cara que, além de cliente, Marcelo, posso chamar de parceiro, de amigo, que quando fui para São Paulo foi me receber, me levou em lugares maravilhosos para conhecer, e um cara que tem muito resultado, né, Marcelo? Muito Isso é bom, resultado. Né? É legal falar que a gente tem resultado, né, João? Muito resultado. Tá com a gente aí numa jornada há 5 anos, desde 2017. Tive o prazer de vender pra ele. Na época, quando eu vendi pra ele, Marcelo, ele não queria nem falar muito. Tá, vai. Assim, pô, cara, calma, eu tenho um processo. Esse é o cliente bom, compra tudo, né? Não, aí comprou tudo, né? Compra tudo. Mas ele não queria falar comigo. E agora, não larga do meu pé. Mas, enfim, queria apresentar o Felipe Noronha. Felipe Noronha é hoje diretor executivo, sócio-diretor executivo da loja de varejo Doce Magia, que inclusive poderia ter vários doces da Doce Magia aqui agora. Não tem, né, Felipe? Enfim, fica a dica para o próximo. E também é criador do método Tração Vareja. Ele é cliente do EAG desde 2017, passou por toda a nossa jornada, chegou no EAG faturando X, hoje fatura 3X. Então é um cara que tem um resultado excepcional, Marcelo. Vou passar a palavra para você falar sobre ele agora um pouquinho. Vai lá. Legal. Bom, como o João disse, né, eu conheço o Felipe Noronha desde 2017, quando ele fez, acho, turma 16. Turma 12 do EAG, julho de 2017. E aí, quando ele chegou, ele não tinha muita... Quer dizer, eu vou falar que ele tinha quase zero de experiência gerencial. Ele tinha recém-assumido lá não diria nem assumido, mas recém-iniciado a trabalhar com a empresa que os pais fundaram. Ele vai contar um pouquinho dessa história. Pouca maturidade empresarial. E ao longo desses 5 anos, né, ele fez o programa EAG, imersão avançada, acompanhamento com especialista, entrou no nosso grupo de mentoria, hoje ele faz parte do CCAI. Ao longo desses 5 anos que se passaram, ele evoluiu muito profissionalmente. E hoje, quando eu olho para o Felipe Noronha, eu vejo um baita de um gestor, né? Lá naquela época, eu vi aquele empresário amador, né? Aquele menino, né? 23 anos, né? 23 anos, não olhava os DRE, não sabia liderar a equipe, não sabia o que era fluxo de caixa. E hoje, quando você olha a maturidade que ele tem de gestão, é incrível. E aí eu tive... algumas experiências com Noronha, daqui a pouco ele vai se apresentar, algumas experiências interessantes. Eu fui visitar a loja Doce Magia, as 3 lojas dele, e lá visitando a loja dele, eu dei alguns insights para ele. O que é legal no Noronha, né? Ele é o cara que ele age rápido. Né? Então eu cheguei lá, era dezembro, quase Natal, fui ver a campanha de marketing que ele estava fazendo, falei... Noronha, no Natal não se vende panetone, no Natal você vende presente, né? E presente vale mais do que panetone. Enfim, ele agiu rápido, mudou as campanhas dele, teve resultado. Desci na loja dele, olhei algumas coisas lá e falei, por que você não muda um negocinho aqui, outro ali? Ele fez na hora, naquele dia, um produto que ele vendia 20 por semana, ele vendeu 23 naquele dia. Não sei se os números eram esses, né? E com um valor agregado muito maior. Então, ele tem essa característica, ele age rápido. Daqui a pouco a gente vai contar em detalhes do que foi que eu falei para ele que ele fez, né? E pro comandante que tá ouvindo aí, ó, pega a caneta e pega o papel na mão, porque hoje a gente vai entregar o ouro do varejo aqui. E aí o que aconteceu? A gente hoje tem um conselho comandante de alto impacto. E no Conselho Comandante de Alto Impacto, né, no primeiro encontro das empresas que entram no Conselho Comandante de Alto Impacto, a pessoa conta um pouco da história e aí tem que apresentar os números, né, apresentar o DRE e apresentar, né, o plano estratégico, o que está fazendo, onde pretende chegar, quais as oportunidades, ou pedir ajuda e falar, cara, eu estou precisando de ajuda nisso, né? Quando o Noronha apresentou, eu estava dentro da sala da apresentação dele. Eu olhei e falei, nossa, como ele evoluiu, né? Então, o jeito que ele mostrava os números, o jeito que a receita dele vinha crescendo, o jeito que ele conseguiu olhar para cada ação que ele tinha feito e o lucro que ela tinha gerado. Eu olhei e falei, nossa, que evolução. E aí,
na época, né, a minha namorada na época tinha uma padaria. E eu peguei e falei, Noronha, ela estava enfrentando algumas dificuldades lá na padaria. Eu falei, Noronha, vamos fazer uma ligação? Eu queria que você mostrasse pra gente exatamente o que você está fazendo, pra gente poder ver se a gente consegue replicar ali na padaria. E aí a gente fez uma ligação de Zoom, né? E nessa ligação de Zoom ele abriu minha cabeça, que eu falei, cara, incrível isso que você faz, incrível a maturidade que ele tem, tanto de marketing, né, para atrair clientes para a loja, quanto de composição de portfólio para aumentar o faturamento, aumentar a margem de lucro, quanto de gestão da equipe para fazer a equipe vender. E ele tem tudo controladinho, tudo bonitinho, né? Ele sabe cada oportunidade onde está. Eu achei isso incrível. Inclusive, né, naquele call que eu fiz com ele de 1 hora e pouco, no Zoom, a gente aplicou as estratégias e a padaria era deficitária, ela passou a chegar no ponto de equilíbrio 1 mês depois, com as ações implantadas. Depois ela está crescendo em média 10% ao mês. Tá? Então a empresa voltou a ter lucro, quer dizer, era uma empresa nova que não tinha tido lucro ainda. Passou a ter lucro, enfim, e a empresa está caminhando muito bem, graças a Deus. Aí eu peguei e falei assim, Noronha, eu queria que você fizesse uma apresentação para os outros comandantes do Conselho Comandante de Alto Impacto. Noronha foi lá, fez a apresentação, e aí na hora de votar a gente trouxe grandes nomes, no dia que ele fez, grandes nomes do empresariado brasileiro, e na votação de qual foi a melhor palestra, a do Noronha ganhou disparado como a melhor palestra. E eu acho, não nada contra os grandes nomes, a gente são amigos, inclusive esses grandes nomes são amigos, mas é que eu acho que o nosso público, que é o pequeno e médio, ele cria muito mais conexão com quem é pequeno e médio também, por quem está crescendo. Cria muito. É lógico que a gente quer aprender com quem chegou lá, né? A gente quer aprender com os grandão também. Mas quando a gente vê alguém que é pequeno e médio igual a gente cria muita identificação. Eu falei, não, a gente tem que fazer um podcast. Isso que você sabe não pode ficar só com você. Tem que espalhar isso para outras pessoas. Aí a gente fez uma masterclass, que é a Masterclass Tração Varejo. A gente vai fazer uma imersão, que é a imersão Tração Varejo. Até o final do episódio a gente vai falar sobre essa imersão para quem tiver interesse. Mas aqui agora o Felipe Noronha vai entregar o ouro. Noronha, antes de você começar a entregar o ouro, para quem tá assistindo, caneta e papel na mão, compartilha com o teu sócio. Se você trabalha com a tua família, com o teu pai, com tua mãe, compartilha com o teu pai, com tua mãe, porque ele vai contar a história, ele trabalha com o pai, com a mãe. Se você trabalha com seus filhos, compartilha com seus filhos, né? Ele vai contar essa história também, compartilha. E até porque se você compartilhar e dar uns 5 estrelas ali no Spotify, o Spotify distribui para mais gente, a gente tá na meta de se tornar o podcast de negócios número 1 do Spotify na categoria negócios, né? No dia de hoje a gente está em 8º, né? Esse número muda praticamente todo dia, mas a gente quer chegar em primeiro, a gente conta com a ajuda de vocês, então compartilha, ativa a sineta aí, segue a gente, dá nota 5 estrelas pra gente. O que mais, João, que tem que fazer? Também se você estiver escutando ou assistindo a gente pelo YouTube, comenta no YouTube, porque isso gera engajamento, dá like no YouTube. Se estiver ouvindo no Spotify, como o Marcelo falou, né, tira um print, marca lá a gente, @MarceloGermanoEAG, @empresa autogerenciável, para divulgar para os colegas de vocês, para os colegas empresários, para outros comandantes, porque o conteúdo que a gente vai falar sobre aqui nesse podcast vai ser sensacional. Eu já ouvi e conversei com o Felipe Noronha algumas vezes sobre esse conteúdo e o que ele faz é fora da curva. Por isso que os resultados que ele tem no varejo, né, no ramo alimentício, no meio de uma pandemia, são fora da curva, né? São únicos, quase que poucas pessoas chegaram nesse resultado. Então acho que a gente tem muito para aprender com o Felipe e queria que agora o Felipe se apresentasse. Sem mais delongas. Então, Noronha, se apresenta aí pra gente, conta um pouquinho da tua história com o EAG, da tua história de vida. Conta primeiro quem que é você, né? O povo quer te conhecer, os comandantes querem te conhecer um pouco mais. Fala pra eles quem que é o Felipe Noronha, o que você faz. Conta pra gente. Meu nome é Felipe Noronha, eu sou pai da Mariana, sou marido da Fê, filho da Dona Tô e do seu Nailton, irmão do Thales e da Tamires. Toda a nossa história tem muita nossa família envolvida, a gente faz tudo muito junto. E isso começou quando a Dona Tô e o seu Nailton, eles tiveram a minha irmã. A minha irmã é de 88 e eles tiveram ela e a partir dali eles tomaram a decisão de fazer alguma coisa para poder dar uma vida melhor para os filhos.
Eles entenderam que eles queriam dar algo de diferente para os filhos do que eles faziam, porque ambos não concluíram nem o ensino médio e ali trabalhavam em funções operacionais em empresas da região e tinham interesse ali de dar uma vida melhor. Qual foi a solução que eles encontraram? E hoje a gente vive muito isso. As pessoas que ou estão desempregadas ou querem uma renda extra, elas começam a fazer um produto em casa para poder vender. E aí eles começaram a produzir bolo, doce, salgado, alguns itens assim para vender para os vizinhos. E esse é o grande início, a vontade de poder dar uma vida melhor para os filhos. Em nenhum momento, eu gosto de comentar, a ideia da Doce Magia nunca foi ser uma empresa. Eles não criaram a Doce Magia para ser uma empresa. Eles tinham um único objetivo, dar uma vida melhor para os filhos. E nas palavras deles, a vida melhor é um pouco de conforto, plano de saúde e poder fazer uma boa faculdade para se fazer na vida. Isso é o que eles tinham em mente e isso eles levaram por muito tempo. E aí, vendendo esses doces para os vizinhos, aproveitando as datas festivas, 5 anos depois teve uma oportunidade de comprar um terreno ao lado de uma pizzaria na região que era muito movimentada. E aí, esse terreno, eles tiveram a ideia de fazer o quê? Vamos comprar o terreno lá, a gente vai montar a nossa casa maior, vai montar a casa aos poucos, mas a gente coloca uma lojinha do lado da pizzaria, porque como a gente tem bastante fluxo, então a gente vai poder vender esses produtos lá. E assim nasce a nossa famosa loja da garagem. A gente tem diversos clientes hoje que passam lá, eles fazem questão de contar para até os funcionários novos que eles são parte dessa história, eles conheceram a loja da garagem. E eu falo que a loja da garagem é onde começa todo o meu aprendizado, porque a gente nasceu efetivamente dentro de uma loja. A gente sabe como que é a realidade da loja, a gente sabe qual que é a dificuldade para os donos que têm a loja, o que acontece com os funcionários. Eu vivi 100% da minha infância dentro de uma loja, porque a loja era na nossa casa. E era um contato muito próximo. Então você fez um pouquinho de Fababa. O que é o Fababa? Fababa é a faculdade da barriga no balcão. A faculdade da barriga no balcão, mas 100%. Eu também fiz essa faculdade aí. E aí a gente... eles começaram a trabalhar e é óbvio, o começo ele é muito difícil, as coisas não acontecem rápido assim, então só para chegar a essa loja foram 5 anos e a partir dali começaram uma busca entre erros e acertos. Tinha algumas coisas que já dali tinha muito valor e eu acho que quem trabalha com pai e mãe, a gente fala e eu também falo, é extremamente desgastante, é difícil trabalhar com pai e mãe. E uma das coisas que me ajudou é olhar para tudo que meu pai e minha mãe fazem de melhor e extrair todo o ouro que eles têm. E não achar que a minha ideia é a melhor e querer impor, em querer mudar. Eu acho que o grande segredo de você trabalhar em família é você ter a habilidade de juntar o que todo mundo tem de bom para somar em um objetivo comum para a família. Eu acho que quando a gente já tem essa integração, já faz toda a diferença. Sem disputa, né? Sem disputa. E aí, desde que eles começaram, a regra era um produto excelente e fartura. Produto excelente e fartura. Então é isso que a gente vai fazer. E a partir do momento que as pessoas conheciam o produto, eles começavam a ter venda. Então, conhecia o produto, tinha venda, conhecia o produto, tinha venda. Mas, no dia a dia, você não tem muitos clientes, eu estou falando do 94, 95, você não tinha como divulgar, era uma realidade completamente diferente do que a gente vive hoje, e a esperança era essa pizzaria ao lado. E aí, a coisa não aconteceu, o negócio foi andando. Qual foi o ponto de virada? Chegou um cliente e perguntou para eles assim, olha, eu queria fazer uma festa em casa, vocês não vão lá e fritam esses salgadinhos lá na casa pra gente? E aí, eles começaram a fazer festa para as pessoas, a buffet. E aí, o buffet era a nossa porta de entrada, era a nossa principal divulgação, porque a gente ia com produto de extremamente qualidade, com fartura. Era o buffet que era diferente. O cliente até falava assim, eu tô cansado de contratar um buffet que vem todo mundo engomadinho, tudo bonitinho, a gente come pouco. E a gente chegava atrasado, chegava meio bagunçado, mas da hora que começava a servir, até a hora que o último convidado ia embora, tinha fartura e só de coisa boa. Isso fez com que as pessoas começassem a conhecer o produto e ficar indicando, e aí a loja começou a evoluir. Passando, então isso foi na garagem. E aí começou a precisar contratar os primeiros funcionários. E a gente viveu realmente, porque a gente almoçava junto com os funcionários. A sala, o refeitório da empresa era a nossa sala. Então as coisas foram acontecendo.
A consolidação do negócio de fato, que a gente conta com um marco, que é quando a gente tira a loja de dentro de casa, é quando a gente vai para um prédio ao lado e a gente constrói uma loja bacana, com uma experiência legal, e em cima um salão de festas, porque a gente fazia festa. Festa era não só um canal de venda bacana, mas era um canal de divulgação. Então, isso a gente olhando hoje, a gente consegue identificar o que fez, algumas coisas que fizeram dar certo. Então, a gente tinha esse canal de divulgação e aí a gente consolidou o negócio. A partir desse momento, as coisas começaram a andar melhores. Então, o negócio ele já tinha atração, então tinha festa todo final de semana, as coisas iam acontecendo. E aí, vendo uma oportunidade, meu pai foi e abriu uma segunda loja em 2009, 6 anos depois. Só que a maneira que eles trabalhavam era uma maneira, como eu disse, eles não montaram a Doce Magia pensando em ser uma empresa. Eles montaram a Doce Magia com o objetivo, dar uma vida melhor para os filhos. Plano de saúde, faculdade, um estudo de qualidade e conforto. Naquele momento a gente já tinha conforto, já tinha plano de saúde. E aí a gente começou, eu fui para a faculdade em 2011. Só que quando você monta sem pensar em montar uma empresa, você tá lá trabalhando no campo de batalha. Quando você tá lá trabalhando no campo de batalha... Operacionalzão. O operacionalzão, 100%. Então, de segunda a segunda, trabalhando sem parar. Fazendo doce. Era um estilo assim, vai pro supermercado, volta, produz as coisas, põe no balcão, atende o cliente, corre tudo isso e quando é 6 horas da tarde tem festa. Então, a gente vai lá para fazer a festa. Então, é uma dinâmica que por muitos anos... Sem férias, sem nada, né? Sem final de semana. Sem férias, sem final de semana, sem nada. Tinha algumas coisas, até assim, o lance da infância, formatura, festa junina, o interclasse, eram coisas que eu e meus irmãos, a gente não tinha um hábito nem de, não, mas por que fazer? Não tinha sentido pra gente participar, porque o pai e a mãe não ia poder estar lá. Então, são coisas que a gente deixou de viver por conta desse trabalho operacional. E naquele momento não tinha outro jeito, era eles que faziam. Deixa eu fazer uma interrupção aqui, ó, comandante, você que tá ouvindo aí, tá? Eu tava de férias, né? Eu voltei das férias ontem, porque tinha que gravar um podcast, aí aproveitei que o Felipe Noronha tava aqui, já falei, vamos fazer outro podcast, né? Tô gravando podcast hoje também, mas eu tirei férias com as minhas filhas. E eu faço isso com minha filha desde praticamente quando ela nasceu, a mais velha, que tem 14 anos, e a mais nova, que tem 8 também, praticamente quando ela nasceu. Todos os anos eu tiro férias. Todos os anos eu consigo ir lá na festa junina, na apresentação do Dia dos Pais, né? Quando era permitido entrar na escola nas Olimpíadas, eu ia assistir os jogos das Olimpíadas. E eu sei que isso não é realidade na maioria dos donos de pequenas e médias empresas, assim como não foi sua realidade. Então, você não tem na tua memória de infância, depois de adulto, você pode contar, né? Vocês foram para Disney, foi a família inteira, tudo, mas aí você já foi adulto, né? As minhas filhas, a minha filha Marcela, com 14 anos, eu acho que ela já foi para Disney pelo menos umas 10 vezes, e a Manu, que tem 8, já foi com a gente para Disney pelo menos 2 vezes, pelo menos não, ela foi 2 vezes para Disney, né? E então isso é uma característica do empresário, que é a maioria dos empresários brasileiros. Quer ter uma condição melhor de vida, é o objetivo não é ter uma empresa, é ter uma condição melhor de vida, não estou falando que são todos, né? E aí, com este objetivo em mente, ele vai dar algum tipo de conforto, mas tem algumas coisas que deixa de lado, né? Acaba, enfim... então foi importante você tocar nesse sentido. Mas continua a história aqui, que eu tô bem curioso para saber. Sim, e aí, nesse trabalho, então é algo que é bastante desgastante, né, Marcelo? Imagina você por 15 anos trabalhando nesse ritmo, produzindo, e a perspectiva é que se você continuasse com a empresa por mais 15, você ia continuar trabalhando daquele jeito. Em 2015 é o ano que eu falo que a conta chegou. É onde o desgaste físico e emocional pegou tanto meu pai como a minha mãe de jeito. Nessa fase eu já tava... Já tinham 2 lojas, Já né? tinham 2 lojas, eu tava estudando engenharia, já não morava mais com eles, estava fazendo a minha vida, buscando outro rumo, até porque eu olhava pra loja, eu via a vida deles e falava, ó, tem um dinheiro, mas essa vida não vale a pena pro dinheiro que tem. Porque não conseguia aproveitar nada. Então eu queria realmente buscar outra coisa. Mas ali em 2015, no auge do desgaste... Você é formado em engenharia. Eu estudei. Eu não cheguei a concluir. Eu estudei engenharia. E aí, em 2015, no final do ano, a minha mãe ela teve que fazer uma cirurgia, tirar a vesícula, e próximo do Natal. Então, o Natal é uma data que pra gente do ramo de doceria é uma das principais datas do ano.
Então, ela teve que fazer cirurgia e ela precisou trabalhar recém-operada. Então, eu tinha que ver minha mãe com curativo, tendo que trabalhar, tendo que virar à noite para entregar, porque não tinha outra situação. E no mesmo ano, vendendo muito, eles precisaram pegar um empréstimo para pagar o 13º. Então, naquele ano, foi um ano que deu um chacoalhão, porque até então eles não tinham passado por uma situação como essa e nem sentir esse peso. E aí eles olharam para mim e falaram: Felipe, a gente precisa de ajuda, alguma coisa tem que acontecer, e uma ajuda de uma maneira que não sabia nem exatamente o que queria. É só assim, ó, a gente precisa de ajuda. Olha que interessante que você falou, tem muito dono de empresa, tem muito comandante que não tem nem, eu falo assim, ó, tem muito dono de empresa que não tem nem o direito de ficar doente. Porque qualquer pessoa tem o direito, entre aspas, né, não que alguém queira ficar doente, né, mas qualquer pessoa, porque o corpo em algum momento adoece. O dono de empresa não tem esse direito. Se ele adoecer, a casa cai, né? Tua mãe adoeceu, precisou fazer uma cirurgia. A cirurgia precisa de repouso e ela não pôde fazer o repouso porque ela não tinha, entre aspas, né, o direito de fazer esse repouso, né? E além disso, né, trabalhando feito louco, sem não ter nem o direito de ficar doente, não que as pessoas queiram ter esse direito, né? Mas enfim, é só para contextualizar. Não deu para pagar o 13º dos funcionários, teve que pagar empréstimo. Pegar empréstimo. E aí isso tudo, o que já estava abalado emocionalmente e fisicamente, isso só complementa o desgaste. E aí a gente precisa de ajuda. E aí eu, fazendo toda a minha vida, estudando engenharia, eu estava dando aula num cursinho no período, fui para Doce Magia para poder de alguma forma ajudar, e fui muito com a missão de o que eu preciso fazer aqui é fazer com que essa empresa funcione sem depender 100% dos meus pais. A ideia principal era essa. Para não depender 100% dos meus pais, ia precisar ter alguém fazendo o que eles faziam. Eu tinha que contratar mais gente. Como que eu contratava mais gente se o negócio não estava conseguindo nem pagar o 13º da equipe atual? Que encruzilhada. Que encruzilhada. Então eu falei, cara, precisa de dinheiro. Qual é a mágica para a gente fazer dinheiro? Eu preciso vender mais e vender melhor para que sobre mais. Na minha cabeça, naquela época, é o que eu falei. Eu preciso vender mais e vender melhor de um jeito que sobre para a gente conseguir contratar os funcionários que precisa para poder dar a vida de volta para eles. Meu grande objetivo era devolver a vida para os meus pais. E a partir dali, eu fui para dentro da loja com o objetivo de fazer a loja vender mais e vender melhor. E aí a gente começa a criar uma cultura de venda, né? Quando você fala assim, fui para dentro da loja com o objetivo de vender mais, começa a criar uma cultura de venda, né? Sim. Isso é legal. E aí foi aí que começou já mais ou menos a metodologia que você criou, né? O Sim. método... A partir daí, a gente consegue, quando o tempo passa, a gente entende o que a gente faz. Fazer engenharia reversa é uma coisa muito legal, é né, muito cara? bom. Porque quando eu cheguei, tinha algumas coisas que... Muita coisa acontecendo na loja. Eu vi um fluxo do cliente, um fluxo operacional de como o cliente passava pela loja e aquele fluxo ele não era um fluxo adequado, porque eu não aproveitava as oportunidades. Então o cliente chegava, a mesma menina que atendia ele no balcão, ela ia lá fritar o salgado do cliente, ela indo fritar o salgado do cliente, ela servia e depois ela ia lá cobrar do cliente. Então essa menina, para dar conta de atender todos os clientes, cara, ela ficava correndo que nem louca e ela mal conseguia dar bom dia pro cliente. E aí, a primeira coisa que eu fiz, eu vou setorizar e colocar uma equipe de balcão, uma equipe no pacote, uma equipe na cozinha. E quando eu falo uma equipe, era uma pessoa, porque não tinha muita gente. Mas são setores onde eu tenho um de cada vez. E comecei a treinar cada uma dessas meninas para elas poderem oferecer as oportunidades do setor que o cliente passa. Porque toda loja nossa, cada local que o cliente vai, a gente tem que pensar numa engenharia reversa do que tem de oportunidade naquele local. Então eu encostei numa loja onde tem um armário que tem carteira, bolsa e óculos, eu tenho que ter um direcionamento para vender aqueles itens. Se o cara ele chega perto das camisas polos, eu tenho que ter um direcionamento para o cara vender a camisa polo. Eu tenho que aproveitar essas oportunidades. E aí a gente começou a trabalhar isso na loja. Então eu fui treinar a equipe, a gente mudou e eu comecei a testar produtos novos, porque eu tinha uma dificuldade de chegar e aumentar o preço logo de cara, porque a gente pensa, para eu vender melhor eu preciso aumentar o preço. Sim. E aí... Tem gente que fala assim, para vender mais eu preciso diminuir o preço. E aí tem gente que fala assim, não, para aumentar minha margem eu tenho que aumentar o preço. Sim. Aí simplesmente sair diminuindo o preço ele se ferra, porque ele corrói as margens. E às vezes sair aumentando o preço do nada,
ele perde vendas, né? Sim. Enfim, muitas vezes não, né? Tem muitas vezes que você aumenta o preço e ganha vendas dependendo do produto. Conta aí, continua. Sim, e aí eu precisei começar a testar novos produtos, eu comecei a fazer uma série de testes dentro da loja que envolviam desde eu pensar em produto, desde começar a fazer uma divulgação da marca, desde treinar a equipe, desde mudar o arranjo físico, para poder olhar o resultado e entender. E eu falo de olhar o resultado porque quando eu entrei, eu perguntei para os meus pais assim, tudo bem, quanto que vendeu mês passado? Não sabia. Não tinha DRE, não tinha nada. A DRE, nossa, não, as contas eram numa agendinha. Então, se eu queria saber assim, me fala quanto que você gastou mês passado, ela ia precisar pegar a agenda e todas as contas que ela pagou, ela ia somar uma por uma. Então, era uma administração... Zero garantia que tava tudo anotado ali, né? Zero garantia, porque dependendo da correria, Zero você pagou controle. um boleto, zero controle. Então, eu precisei começar a conhecer os números e muitas coisas. Eu acho que o ponto-chave de quando eu comecei é porque eu comecei a tentar fazer muita coisa e ali eu vi que o seguinte, como eles, eu também não ia dar conta de fazer tudo sozinho. Eu precisava de equipe, eu precisava não só de equipe, mas de uma equipe comprometida com o que eu queria fazer. E eu bati muita cabeça com isso. Então, eu começava a produzir um resultado, eu via que estava caminhando, e aí, como eles já tinham 2 lojas, quando eu pensava em ir para outra loja, a loja que eu tinha soltado já dava problema de novo. Aí eu falei, caramba, eu tô começando a ficar exatamente igual eles. Eu tenho que ficar mergulhado, porque se eu não estiver dentro do negócio, as coisas não vão funcionar do jeito que eu quero. Eu acho que a gente pensa demais isso várias vezes. Pô, se não for eu fazendo, o negócio não vai acontecer. E mas aí sabe foi que nessa... a gente tem clientes que às vezes falam assim, pô, mas se eu for ficar 3 dias no EAG fazendo uma das imersões, né? Porque o programa EAG hoje tem 2 imersões, né? Se eu ficar 3 dias, minha loja para, né? Era mais ou menos assim, né? 100%, Se eu sair de tarde 100%. de uma loja para ir para outra, a loja que eu saí parou. Sim. Era assim, né? Não precisava nem ser 3 dias, era só uma tarde, só já caía a casa. E nem necessariamente se parou, mas aquelas coisas que a gente sabe que faz diferença na loja, que dependem da equipe, não vão acontecer. Porque no varejo, a gente conversa porque assim, as coisas tem pequenas ações simples que vão produzir um resultado absurdo. Mas essa pequena ação simples depende da equipe. E aí, se a gente não tiver a habilidade de liderar, de criar uma cultura, das pessoas se direcionarem para aquele resultado, porra, a parada não acontece. E aí, eu precisei desenvolver essa habilidade. Cara, como é que eu formo uma equipe? E aí, em 2017, eu conheci o EAG. Falei, porra, eu vi um vídeo do cara, ele falando, e equipe, eu fico fora da empresa, e eu mudei pra Floripa. Eu falei, pá, não tem lógica. Eu tô aqui querendo sair de Suzano pra Poá, que tá a 15 minutos, e eu tenho que voltar correndo. O cara tá em Floripa com mais de 100 funcionários, e tá me falando que as coisas funcionam bem e até melhor do que quando ele tá lá. Eu falei, eu preciso conhecer. E aí, liguei pro João, realmente, e falei, ô João, eu quero só fazer o curso, não precisa me contar a história, não. Deixa eu fazer a parada, porque eu tô precisando. Eu tava numa situação que eu falei assim, eu preciso saber alguma coisa, tem algo que eu não sei, para poder construir esse resultado. E aí, depois que eu conheci o EAG, cara, a nossa cabeça explode. E aí, todas aquelas tentativas que eu tava fazendo, eu aprimorei, eu profissionalizei com gestão, e montando um time, treinando um time melhor, promovendo cultura, fazendo essas coisas. O negócio começou a mudar. Porque a gente depende de time. Não tem lógica. Então, se eu não tenho... Quanto maior o sonho, mais importante o time. Quanto maior o seu sonho, mais importante o seu time. E a gente começou a fazer um trabalho, então ajusta a equipe, coloquei gerente, treinamento, desenvolver as pessoas, a ter mais maturidade no nosso processo, igual você falou, quando eu cheguei no EAG, eu não sabia nada. Eu acho que quando eu cheguei no EAG, a gente não tinha 2017. Eu acho que em 2017 a gente entrou pro Instagram, alguma coisa assim, que já estava rolando há um tempo. Então a gente foi atrasado em várias coisas no sentido de começar a implantar, a fazer. E aí, 2017, dali pra tem frente... gente te ouvindo agora, vai falar, nossa, ele tá no Instagram desde 2017, tá falando que começou atrasado. Tem gente que tá atrás, nem entrou ainda. Mas tudo bem, depois cara, a gente resolve isso daí pra quem não entrou ainda. Cara, daqui a então pouco entra. a gente fala como. Bom, e aí eu comecei a implementar as estratégias. E trabalhando com família, essa coisa toda, as coisas começaram a acontecer e a gente começar a ter mais tempo e a gente começar a olhar mais para o negócio olhar pros de maneira números. estratégica.
Isso mudou muito o jogo depois que a gente fez a imersão do EAG e conseguiu ir profissionalizando a empresa como um todo, todos os departamentos, criando os departamentos, porque até então era um negócio solto. Então, o financeiro tem que ir lá pagar um boleto. E aí, pega um monte de boleto, vai lá na boca do caixa e paga os boletos. Então, e não tem controle. Muitas vezes, todo esse processo era solto. Marketing não tinha marketing. Não, marketing não tinha marketing. Não tinha RH. E nessa época, o nosso canal de marketing, que era os funcionários buffets, você tem hoje? Hoje a gente tá com 95. 95 funcionários. 95. Até o final do ano a gente chega em 120, o RH me falou. Tem 2 lojas que vão abrir até o fim do ano. Então, 120 lojas. 120 lojas, 120 funcionários. 120 funcionários. E quando eu cheguei, a gente tinha acho 45 funcionários. Então, tinha bastante gente trabalhando, mas ainda tinha muita coisa ali que podia ser reajustada. Porque se eu pensar, eu dobrei o número de funcionários, que é um custo relevante dentro de loja, é uma parcela da DRE que faz diferença, mas o resultado ele cresceu mais de 3 vezes. Então a gente dobra a nossa estrutura, mas o resultado você cresce. Então a gente ficou mais produtivo. Isso é uma das coisas que a gente conseguiu aplicando essas estratégias que a gente fala. E aí a coisa começou a acontecer e conheci todos os programas do EAG. Com a coisa toda acontecendo, a gente abriu uma terceira loja. Então a gente abriu a loja de Mogi, já como estrutura, já com processos. E aí a loja já abre de cara com um baita de um resultado. E aí o negócio foi ganhando força e dando a liberdade que a gente queria. Então, dali, eu gosto de enumerar as coisas simples que pra gente fez uma baita diferença. Falar que, o negócio tá dando dinheiro, tá? Como nunca deu antes. Em termos de faturamento, de margem, a parada tá acontecendo demais. Só que o que mais fez diferença? A gente passou uma virada de final do ano na praia. Cara, a família toda. A gente saiu a família toda pra viajar. A gente foi, eu lembro o primeiro aniversário da minha mãe, acho que tem 2 anos. Não, foi antes da pandemia, tem mais. Que a gente tá perdido por conta da pandemia. Foi muito rápido. Tem 3 anos, o primeiro almoço, minha mãe fez um aniversário no domingo e aí foi a família toda almoçar num restaurante fora. E a lógica não, mas não tinha grana pra fazer isso? Não, a grana tinha. O que não tinha é condição de ir. Então, eu falo que aumentar as vendas, fazer todo esse processo, deu liberdade para a gente poder fazer o que a gente queria fazer da empresa e poder voltar a ter vida com a família. Então, foi esse processo todo que a gente fez e você, quando olhou a estrutura, a minha cabeça vem de quem estudou engenharia, eu deixo tudo muito procedimentado para que outra pessoa possa fazer e para que eu possa me organizar para fazer. E aí você enxergou uma oportunidade bacana. Legal. E aí você criou lá, né, os seus procedimentos para quem é do varejo vender mais, e é o que você aplica na tua loja, a metodologia que você aplica na tua loja. Antes de mais nada, eu só queria contar uma história ali de quando eu fui visitar a tua loja, né? E a gente vê como as coisas evoluíram, né? Então eu fui visitar a tua loja, eu entrei no primeiro lugar que eu fui, né? Entrei na loja, vi como era a loja, mas a gente foi no marketing. Quando cheguei em marketing era mês de dezembro, e aí você estava fazendo as campanhas de Natal, utilizando o Instagram e Facebook para fazer as campanhas de Natal. Quando eu vi os criativos, né, eu olhei assim, vi a caixa de panetone, olhei os criativos, e a primeira coisa que me aconteceu, que assim que me veio na cabeça, né? Porque, por exemplo, se você olhar marcas como Boticário, como Cacau Show, como Natura, eles não vendem perfume. Normalmente, eles vendem o quê? Presente. Eu preciso dar um presente para alguém. Qual o presente que eu vou dar? Vou lá na Boticário, compro um presente. Vou na Natura, compro um presente. Vou na Cacau Show e compro um presente. A gente vai comprar muito presente. Eu já comprei vários presentes nessas lojas. E aí, quando eu olhei, eu falei, Natal, cara, as pessoas querem presentear outras pessoas. Você tá vendendo panetone, ó. Essa caixa de panetone não é um presente. Né? Isso aqui não... Você vai vender panetone, não vai deixar de vender. Mas panetone é um preço, presente é outro. A caixa é diferente, a embalagem é diferente. E isso. E aí, olhei tuas campanhas, falei isso, a gente desceu. E eu me lembro que quando a gente desceu, eu olhei pro teu balcão, tinha umas canecas, né?
Eu falei que caneca, igual essa caneca, para quem estiver assistindo no YouTube, né? Igual essa, não era exatamente igual, mas assim, era uma caneca, não tinha escrito nada na caneca. Tinha escrito nada na caneca. E tinha as canecas. E na frente do caixa tinha uns chocolatezinhos, né? Que era feito ali na própria Doce Magia. Tinha uns chocolates embrulhados ali no balcão para vender. E eu falei, por que tem essas canecas aí? Aí você falou para mim, você acredita que vende? Falei, vende, tem gente que vem aqui, olha uma caneca que não tem escrito nada e compra. Ele falou, tem. Falei, quanto você vende? Aí você me falou um número lá, não lembro quanto que era. Você lembra quanto que era? Na média de 20 canecas por semana, coisa assim. Aí você falou, vende 20 canecas por semana. Fiquei olhando para as canecas, fiquei olhando para aquele chocolate, fiquei pensando que era época de Natal, que as pessoas querem presentear. Olhei para as paredes da Doce Magia, aí estava escrito assim, harmonia, família. O que estava escrito na parede? Eu já não lembro já. Tem algumas palavras nesse sentido. Que tá ligado com coisas que você acredita. Harmonia, família, alegria, felicidade. Enfim, tinha escrito algumas coisas na parede. Eu falei, cara, por que ao invés de você pegar essa caneta que não tem escrito nada, você não faz um kit de canecas, né? Faz um kit de canecas. Uma você escreve harmonia, na outra família, na outra isso, na outra aquilo. E as pessoas podem colecionar canecas, né? Então essa era a primeira coisa, foi uma das coisas que eu falei. E hoje você tem isso daí lá, né? Sim. Na época você não tinha. Mas hoje, dia de bate-pronto, o que você vai fazer? Você vai pegar esse chocolate, vai colocar dentro da caneca, vai chamar as meninas, vai pedir para elas colocarem o telefone, colocar uma fita. E aí eu me lembro que tipo a caneca era 16, o doce era 5. Né? 16 mais 5 dá 21. Eu falei, aí você vai embrulhar para presente e vai vender isso aqui por R$27. Foi exatamente isso. Vai vender por R$27. Aí, beleza. As meninas desceram, montaram na hora. Isso era já quase a hora do almoço. Sim. Né? Aí a gente ficou na loja, depois a gente foi visitar as outras 2 lojas, Suzano e Mogi. E aí no final do dia as meninas te ligaram falando, vendemos 20... Foram 23 canecas. 23 27, canecas numa tarde, né? Venderam 23 canecas numa tarde. Uma coisa super simples. Ele já tinha tudo lá. Ele já tinha um papel celofane, já tinha fita. Não precisou sair pra comprar nada. Já tinha tudo. Já tinha tudo. Não, e essa Só que esses produtos, como não estavam conversando, não gerava valor. Sim. Não, e aqui tem 2 pontos muito interessantes, né? A primeira coisa é que quando a gente tem um cara que tá executando o que tá aprendendo... Não consegue ver isso, né? Não, o cara do operacional não consegue ver. A gente de fora consegue olhar pra isso. Eu ia falar em outro ponto, né? São 2 coisas. Primeiro, um cara que tem a habilidade de execução, né? Ele faz as coisas acontecerem rápido. E o mercado, o segmento varejo, ele te dá essa possibilidade, né? Porque muda um layout, muda uma promoção, faz uma oferta, a gente consegue agir muito rápido no varejo e ter resultado muito rápido, como, caramba, 23 canecas a 27 Vendia 20 reais. canecas por semana, vendia meia dúzia de chocolate por dia, vendeu 23 canecas num dia, né? E se juntar o que ele colocou de produto, ele aumentou a margem de lucro dele. E tem várias histórias dessas com o Felipe Noronha, né? Então, por exemplo, quando ele fez a imersão, o segundo encontro do EAG, o conteúdo lá do Alavanque Seus Lucros, lá dentro do Alavanque Seus Lucros, ele fez uma negociação com o Morango, que deu R$8.000 por mês para ele de economia, no ano deu 96 mil. Depois Acho que foi 5 mil, não foi? Acho que de imediato foi 5. Deu coisa de 50 mil no ano. 50 mil de economia. 50 mil de economia. Aí, uma vez a gente tava aqui em Floripa, Marcelo, não sei se tu lembra, a gente foi no mercado. Eu, você e o Noronha ia fazer um churrasco lá na tua casa. Inclusive, ó, saudades daquele churrasco. A gente ia fazer um churrasco na casa do Marcelo, e aí você deu uma ideia pro Noronha. Pô, por que você não faz uma promoção? A hora que o cara passar no caixa, e para quem comprou acima de R$40, R$50, você tem uma oferta exclusiva para aumentar o teu ticket médio, que é uma oferta de um produto pela metade do preço. Na hora ele catou o telefone, ligou pro pessoal lá da equipe dele, mandou, executou no final do dia, ele já estava com o resultado de quanto que ele tinha vendido e quanto que aumentou o ticket médio. Quanto que aumentou o ticket médio. Então, quando a gente está falando de varejo, quando a gente está falando de venda transacional, né? A execução, ela gera muito resultado rápido. E tem que ser rápido, né? Você não pode falar, ano que vem eu vou implementar. Já amanhã. Quem pegou o comando agora já faz isso amanhã, né? Exatamente. E o resultado vem, né? E aí, quando tem um cara com execução, que é o Felipe, eu acho que esse talvez seja uma das grandes habilidades dele, que ele desenvolveu ao longo da vida dele. E claro, a estruturação da empresa, ter uma empresa organizada, ter as pessoas certas hoje, faz com que ele consiga agir muito mais rápido. Ô, João, mas sabe o que rolou? Agora que os comandantes vão à loucura, né? Tudo isso foi antes da pandemia, né?
Sim. E aí, durante a pandemia, a gente manteve o contato, a gente tinha os nossos encontros pelo Zoom e não sei o quê. Mas tudo isso foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Depois da pandemia, durante a pandemia, mesmo com as lojas fechadas, as lojas do Simagia cresceram 30% ao ano, mesmo com a loja fechada. 30% ao ano, foi incrível. E depois da pandemia, quando a gente pôde se encontrar presencialmente, que eu fui conversar com o Fernando, com o Felipe, desculpa, que eu fui conversar com o Felipe, eu não sei porque eu tô toda hora Fernando Noronha, tem saudade de Fernando Noronha, Marcelo? Eu acho que eu tô com saudade de Fernando Noronha, tô precisando ir lá de novo. Precisa de férias, Marcelo, de novo? De novo, eu fui pra Trancoso agora, quem sabe semana que vem eu vou pra Noronha, né? E aí, quando eu fui conversar com ele, aquilo que eu tinha ensinado, que eu achava o máximo, ele evoluiu isso à 8ª potência, né? E aí eu queria que ele falasse um pouco, porque até ele evoluiu esse tipo de ação, que é uma ação específica, numa metodologia que é replicável. Eu queria que você falasse primeiro como você pensa sobre, né? Então, aquele negócio, adianta fazer uma ação hoje, que hoje você tem um pico de vendas e no mês que vem volta para a mesma coisa, né? Eu queria que você falasse assim, como você pensa e quais são os pilares dessa metodologia, porque essas ações que são simples, que qualquer pessoa pode implementar, você implementa toda semana, né? Na tua empresa. Então você não tem, fiz um negócio agora, deu pico de venda. Você mantém suas vendas crescendo constantemente. Conta pra gente como que é isso. Bom, acho que assim, até antes, João, o varejo, loja, o varejo ele é bastante dinâmico e não é que você pode executar rápido, você deve. Muito bom. Você deve executar rápido. A execução é um item necessário dentro do varejo. Cara, se você ficar esperando 2, 3 semanas, 1 semana para implementar uma coisa que você teve ideia, o varejo é uma coisa que você pensou, você muda a loja, você testa e você mede o resultado. Deu certo, você aprimora e a parada acontece. Quando é que você descobriu isso? Cara, é uma coisa que eu sempre fui fazendo. Então, quando ele deu a ideia das canecas, qual que é a lógica? A caneca fez muito sentido. Por que tinha caneca na loja? Porque não faz muito sentido você ter caneca de porcelana. Por que tinha caneca? A gente comprou uns pratos com uma marca de caneca, o prato para servir o bolo, e tinha o catálogo que tinha as canecas. E a Fê, minha esposa, ela adora as canecas, e a gente resolveu comprar. Só que eu não podia comprar só 6 unidades de caneca, uma só para ela. Então eu falei assim, vamos fazer o seguinte, compra umas 3 caixinhas dessa aí, a gente põe umas de decoração na loja e leva umas para casa. A gente comprou com esse intuito. Aí colocou na loja. O acaso 100%. A gente colocou na loja, as pessoas perguntaram: vocês vendem? O cliente me perguntando se eu vendo alguma coisa que tá na loja, eu vendo. Eu vendo. O que ele quiser que a gente entregue, tá ali na minha frente. Essa balança aqui, vocês vendem? Se você quer comprar balança, a gente vai dar um jeito de vender. E aí a gente vendeu a caneca. E aí a gente entendeu que ali a pessoa também estava interessada talvez em um item diferente de decoração, alguma coisa que durante a passagem daquele cliente ali ele podia levar. Aí eu fui e comprei 50 caixas dessa caneca e a gente começou a vender. E aí a minha ideia era assim, é uma oportunidade de vender um item a mais. Então ali eu já tinha um pouco da mentalidade de quais são o que eu tenho mais de oportunidade aqui dentro que eu não estou enxergando. Depois que você me falou aquilo, por que você não junta esse produto com esse produto? Eu entendi que eu tinha a possibilidade de vender presente e não vender só o bolo. Qual é a lógica que a gente tem que pensar? Esse é um dos pilares que já gera muito resultado. Quando eu penso em um produto, eu preciso entender aquele produto, quais são os possíveis usos diferentes daquele produto. Então, quando eu falo hoje de um brigadeiro ele tem diferentes serventias para diferentes clientes. E ter clareza disso faz total diferença. Porque quando eu não sei... Anota aí, comandante. Quando eu não sei para que serve o meu produto, eu vou vender de maneira genérica ou eu nem vou aproveitar uma oportunidade de juntar 2 itens aonde eu tinha o resultado e dobrou a margem. Então, Lance, por que a margem cresce? Porque você aproveita e eu não aumentei o preço de nada, mas quando eu junto 2 coisas, a percepção de valor do cliente muda e ele paga mais por aquilo. E a gente falou de 27, 28 reais, a gente chegou mais pra frente a cobrar até 40 reais nessas canecas. Foi melhorando, colocou uma tagzinha, colocou o logo, personalizou a caneca, deixou a caneca mais barata para comprar, porque a gente personalizou, comprou no volume, então essas coisas vão aprimorando. Mas o lance é, quando eu penso no brigadeiro, o brigadeiro ele serve para várias coisas diferentes. O brigadeiro serve para a pessoa matar a vontade de comer um doce. Então essa é a primeira coisa. E a nossa vida inteira a gente vendeu produto
querendo matar a vontade das pessoas comerem o doce. E não tem problema nenhum. A gente vende bastante matando a vontade das pessoas comerem o doce. Só que o brigadeiro, você também pode usar se você quiser fazer um evento aqui no EG. Você tem os aniversariantes do mês, por que você não vai comprar 50 brigadeiros? Interessante. E isso mudou completamente, porque uma coisa é eu vender para você matar a vontade de comer, outra coisa é eu vender para você fazer um evento. E quando eu falo de você fazer um evento, tem diferentes eventos que eu posso vender. Eu posso vender para um aniversário infantil, eu posso vender para um aniversário adulto, eu posso vender para um chá de bebê, eu posso vender para casamento, eu posso vender no corporativo. No corporativo pode ser um aniversário do mês, e eu tenho a outra oportunidade, que é uma oportunidade que a gente também não via, eu posso vender como presente. Então, o mesmo produto que eu tenho, ele tem diferentes formas de eu poder apresentar e entregar para o mercado. O que é o primeiro pilar do que a gente faz? Eu falo pro cara assim, ó, eu penso assim, como que a nossa empresa faz dinheiro? E na lógica, a gente não pensa muito nisso. A minha empresa, eu vendo doce para as pessoas. E eu imaginava que a gente vende um doce gostoso. Se você quer comer um doce gostoso, tudo bem. E a gente entendeu que não. Eu mato sim a vontade de comer doce, mas eu também ajudo você a deixar um evento muito mais legal do que ele vai ser, com um produto top de linha, com um produto que tem uma marca que as pessoas valorizam, porque a gente trabalha a marca também. Eu posso ter uma opção para você presentear as pessoas que você ama e são apaixonadas por doce. E isso faz com que você tenha outras oportunidades. E a última coisa, na nossa empresa, a gente descobriu recentemente 2 anos, a nossa loja é um lugar das pessoas irem passear. Quando eu tenho clareza disso, que a minha loja também é um lugar das pessoas irem passear, toda a minha estrutura de loja ela vai mudar. Se a minha estrutura de loja ela vai mudar, eu preciso ter uma cadeira um pouco mais confortável, eu preciso ter um som ambiente, eu preciso ter um espaço instagramável. Então, entender como a minha empresa gera valor para os potenciais clientes vai fazer com que eu escolha. Eu poderia escolher, não, a minha empresa não é um lugar das pessoas irem passear, então ela vai ter um formato. Se eu identifico que não, uma maneira que eu gero valor também é sendo lugar para as pessoas passear, eu tenho outro formato. E aí as pessoas vão passear, faz o instagramável, vamos explicar o que é instagramável, né? A pessoa vai passear, ela tá na tua loja, ela bate uma foto, posta no Instagram e marca @ ou localização da tua empresa. E isso vai fazer com que mais pessoas tenham conhecimento da tua empresa. Então, se tua loja hoje não é instagramável, né, você tá deixando bastante dinheiro na mesa, né? E às vezes você fica, mas como eu vou fazer isso? Faça. E é muito importante pensar como que você pensa nisso tudo, né? Porque da onde que você tira todas essas soluções? Tá, Felipe, eu tenho um produto na minha loja, como saber para que ele serve? Tem uma maneira muito simples de você saber para que seu produto serve. Fala com o seu cliente. O cliente ele tá na loja dando uma série de respostas. E a gente tinha isso, o cliente chegava na loja e pedia pra gente, você não tem uma caixinha de presente pra pôr esse brigadeiro? A gente falava assim, não tem. E tinha vezes que ele levava a caixinha de outro lugar pra colocar. Então olha a oportunidade que o próprio cliente ele tá dando. Isso eu tô contando do cliente ele vir e me falar. Mas no varejo a gente tem que ter controle. Então antes de esperar o cliente me falar, o que eu faço? Eu vou lá e pergunto pra ele. Eu chego pro cliente e pergunto, cliente, deixa eu falar com você. Tenho 3 perguntas que eu falo pro meu time inteiro. Como inteiro. É que você pergunta pro cliente? Só chega nele assim? Antes de você falar, desculpa, João, desculpa, o Felipe. Antes de você falar, deixa eu falar uma coisa importante para quem tá ouvindo, pro comandante que tá ouvindo a gente. E muitos comandantes ainda não entendem isso, né? A gente ouve falar aí, tem um jargão no mundo dos negócios que fala que dados é um novo petróleo. Né? É um jargão. E talvez muitas pessoas não entendem isso. E a grande verdade é que você gera dados todos os momentos na sua loja. Entrou 10 pessoas na tua loja, gerou um dado. Essas 10 pessoas, cada um fez um pedido, ou só 8 compraram, isso é um dado. Né? E se o cara comprou doce, é um dado. Se o cara comprou salgado, é outro dado. Se o cara comprou cinto, é um dado. Se ele comprou sapato, é outro dado. Se ele fez uma compra e comprou mais algum item, isso é um outro dado. Tá? A gente está gerando dados o tempo inteiro. O grande problema é que a gente não para olhar esses dados. Né? E aí, quando a gente não para olhar os dados, a gente não tem a sacada do que pode ser feito. Então, por exemplo, o Felipe vai contar aqui, ele colocou uma rotina simples em cada uma das lojas. Cada gerente tem que fazer 3 perguntas pelo menos para 10 clientes por dia. Agora pensa o seguinte, 3 perguntas, cada gerente tem que fazer 3 perguntas para pelo menos, não são para todos os clientes, para pelo menos 10 clientes por dia em cada loja. São 90 perguntas por dia. Num mês de 30 dias, quantas perguntas dão? Né? Faz as contas aí, 3.000
3.000 respostas. São 3.000 respostas. Essas 3.000 respostas viram dados. Qual que é a habilidade do Noronha? Olhar para essas respostas e falar qual decisão eu tomo agora para aumentar meu lucro, porque o cliente está me falando o que ele quer. Quais são as perguntas? Conta aí, Dona Noronha. Cara, é muito simples, né? Às vezes as pessoas querem uma ferramenta, um negócio complexo e as coisas que mais vão gerar resultado. A gente tem hoje uma baita de uma estrutura e o que mais me gera resultado são as coisas simples que a gente faz. Então eu pergunto para o cliente. Então a gente tem dentro da nossa estrutura de atendimento, o time é direcionado a se relacionar com o cliente, porque a gente quer que ele volte, que ele indique. Então, no meio de um bate-papo, a gerente ou uma atendente tem que perguntar. A primeira coisa que ela pergunta é: cliente, o que a gente faz de bom e a gente deve continuar fazendo? E deixa o cara falar. Anota, hein? Sem dar exemplo. O que a gente faz de excelente? O que faz você vir aqui? O que a gente faz de... O que a gente acerta muito e a gente precisa continuar fazendo? E a gente vai ouvir do cliente. A gente vai ouvir sobre atendimento, a gente vai ouvir da estrutura, a gente vai ouvir várias coisas. O porquê que é importante você fazer essa pergunta? Eu tenho que entender o que ele valoriza. Porque quando eu entender o que ele valoriza, eu sei aonde eu posso produzir, eu posso aumentar a percepção de valor e aonde eu posso gastar meu dinheiro para inovar e ele tem uma percepção de valor. E eu não vou gastar dinheiro em algo que ele não valoriza. Em momento nenhum nessas perguntas, o cliente me falou assim: a embalagem de vocês é sensacional. E aí a gente já cometeu a falha de pegar e gastar um dinheiro numa embalagem, deixar o produto mais caro e o cliente falar pra gente assim: não tem como voltasse antes? Ele não quer pagar mais caro por conta da embalagem. Ele quer ter a oportunidade. Mas quando eu perguntava pra ele a segunda pergunta, que a segunda pergunta é: o que a gente não faz, o que a gente faz que não é legal e a gente deveria parar de fazer? Ele dá pra gente todas as coisas que dão errado. E aí você tem a oportunidade de corrigir. A terceira pergunta é: o que a gente não faz e deveria fazer? Ele me falou assim: você podia ter a opção de ter embalagem de presente. Mas eu quero a opção. Eu não quero pagar mais por conta da sua embalagem de presente. Eu quero vir toda vez e levar e pagar uma embalagem de presente. Porque presente. No dia que eu tô com vontade de matar a vontade de comer o brigadeiro, você não quer pagar mais pelo brigadeiro porque ele vai vir numa caixa, numa sacola bonita. Mas quando eu quiser dar de presente, você tem que ter. Eu não quero ter que buscar uma sacola e uma caixa. Isso foi o teu cliente que te disse. Quem disse foi o cliente. E lá a gente tem a regra. O que o cliente fala, a gente faz. E aí, nessas pesquisas, a gente vai identificando o que tem de oportunidade e a gente vai construindo. E olha só que interessante. O fato de fazer a pesquisa fez a gente descobrir muitas coisas. Inclusive, que a nossa loja ela funciona das 9 da manhã às 9 da noite. O cliente que vai das 9 da manhã às 11 da manhã tem um foco. O cliente que vai das 11 da manhã às 3 da tarde tem outro foco. O cliente das 15 às 18 é outro. E das 18 às 21 é outro. O cliente do fim de semana, do sábado e domingo, é outro completamente diferente. Se eu não entendo a diferença desses clientes... Você entrega a mesma coisa para todo mundo. Eu entrego a mesma coisa para todo mundo. Então, eu sei que das 15 às 18, numa região central, eu tenho muitas pessoas que estão indo no horário de café da tarde. Onde o cara ele tem 15 minutos no comércio, ele está indo lá buscar um café, ele quer tomar alguma coisa e eu preciso ter um atendimento rápido. Se eu preciso ter um atendimento rápido, naquele horário eu estruturo todo o meu time de atendimento, todas as coisas, eu não estou organizando nada na loja, porque naquele momento eu vou entregar o que é valor para aquele grupo de pessoas que vai. Caramba. Quando chega no final de semana, no sábado, a pessoa foi passear. O cara não está com pressa, ela está com tempo. Então, até para cobrar da minha equipe. A gente chega na equipe e fala: olha, para a gente diferenciar a empresa, você precisa contar a história da empresa, apresenta, conta os diferenciais. O cara tem 15 minutos no café, não tem como contar o diferencial. Não. O que o cara quer naquela hora, ele não quer nem olhar para ninguém, ele quer velocidade. Me dá o produto que eu quero, muito rápido, porque eu tô com tempo, eu não posso atrasar. No final de semana, o cara quer escutar a história da marca, o cara quer que a gente explique a diferença do produto. Como o bolo é feito. E às vezes é até o mesmo cliente, só que ele está no momento de consumo. Então, o primeiro pilar, a gente observa as brechas que tem para a gente ter oportunidade, a gente observa quem é nosso cliente e a gente vai e estrutura todo o funcionamento da loja, estrutura como que a gente vai inovar para poder produzir mais resultado. Qual que é o nome desse primeiro pilar? A gente deu o nome de criação de valor. É como a gente cria valor pro cliente. Pro cliente certo na hora certa. Exatamente.
Legal. E aí, então esse é o primeiro pilar. Criar valor para o cliente. E para você criar valor com o cliente, você vai perguntar para ele, vai analisar as respostas dele, vai fazer a prototipação daquilo para testar, né? Você tinha me falado uma coisa uma vez, Noronha, que é importante que as pessoas saibam, né? Muitas vezes o dono da empresa, ele tem uma ideia e fala, eu vou fazer isso aqui e isso vai vender. E por quê? Porque ele está fazendo para ele e não está fazendo para o cliente, né? Conta aquela história da baguete que você fez para você, sem falar com o cliente, o que aconteceu? Cara, eu fui para uma viagem café, a gente foi para Disney e a gente passou em Miami e tinha uma padaria famosa. E a gente gosta de conhecer os negócios similares, e a gente foi pra essa padaria e eu fiquei encantado com a padaria. Cara, a vitrine, o modo como os produtos eram expostos, o jeito, e eu falei assim, cara, isso aqui é sensacional. E teve um lanche lá específico que eu comi, um pão de fermentação natural, então tinha presunto parma, queijo branco, rúcula, o lanche lindo, um pão com cúrcuma, um gergelim preto, uma coisa fora de série. E eu olhei aquilo e falei assim, eu tenho que fazer isso. Eu comi, gostei. Vou levar, meu cliente vai gostar também. Se eu gostei, o meu cliente vai gostar também. Puta cagada. Sei nem se pode falar, a gente corta. Pode falar, manda ver. Cara, e aí eu olhei aquele produto e falei, eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso na loja. Fui pra loja, quando eu voltei, cheguei no meu time e a gente gosta de ser rápido. Falei pro cara, e na época eu nem sabia o que era um pão laranja, eu não sabia que era cúrcuma. E aí eu falei pro cara que fazia os produtos, falei, eu preciso de um pão laranja com gergelim preto, e aí a gente vai colocar presunto parma, vai fazer isso e aquilo. Dei as direções. Ele falou assim, legal, você vai vender isso, e aí a ideia é colocar lá na loja, vender como uma opção de lanche pros clientes. Quando eu coloquei esse produto, tem uma menina lá que ela me falou assim, Felipe, gostei do lanche que você trouxe. Por que você não faz também uma baguete com queijo e salame? Aí eu falei assim, tô fazendo um pão com cúrcuma, gergelim preto, presunto parma, o lanche é uma delícia, você não comeu? Eu adorei, mas eu acho que seria legal também você fazer uma baguete com queijo e salame. E eu escuto o que meu time de atendimento fala, porque eles estão ali com o cliente no dia a dia. O que aconteceu? O lanche que eu desenvolvi, que eu pensei, que eu tenho todo o negócio... Tinha presunto, não vendeu. Não vendeu. E além de não vender, ele era mais caro. Então eu tinha um produto mais caro, eu tinha um produto onde eu ganhava menos. O presunto parma, ele é muito caro. A tua matéria-prima era uma matéria-prima cara. Apesar de eu colocar uma matéria-prima cara, eu não podia estourar no preço. Então, claro, o lanche de baguete, a baguetinha com queijo e salame, eu ganhava 7. O lanche com presunto parma, eu ganhava 4. Então a gente tinha aquela questão, e aí? E aí quando você coloca na vitrine, o lanche de queijo com salame vai embora. Arrebenta de vender e o presunto parma fica. Essa é uma das coisas que a gente fala. Cara, por que na hora de criar os lanches você não pergunta pro cliente? O que você gostaria que a gente tivesse de recheio aqui se eu vou desenvolver um lanche? E a gente faz isso, a gente lançou umas quiches agora e a gente testa e pergunta pro cliente, qual sabor vocês preferem? O que você quer ver de sabor? E a partir da resposta do cliente, a gente vai e testa as coisas. É claro que tem ainda um processo da gente querer apresentar algo diferente para o cliente, só que hoje a gente tenta apresentar algo diferente se pondo muito no lugar dele. E o perigo é eu olhar o que eu gosto, olhar o que é legal para mim, olhar o que eu vou querer e achar interessante e achar que o meu cliente é a mesma pessoa que eu, que ele vai gostar do mesmo que eu gosto. E isso, quando a gente dá essa virada de chave, a gente gasta muito menos e é muito mais eficiente. A gente, isso é uma das primeiras lições que eu aprendi no marketing, né? Cara, quando você vai criar um produto, você cria um produto para o seu cliente, não um produto para você, né? E aí tem muitas pessoas que dentro da operação faz as coisas para elas e acha que o cliente é igual e o cliente não é, e depois fica, mas eu não vendo. Você tá ouvindo teu cliente? Não tá ouvindo. Então, primeiro pilar, né? Criar valor, você tem que estar conversando com o cliente, tem que estar levantando os dados, tem que prototipar, tem que fazer teste, ver o que funciona, o que não funciona, tem que melhorar isso daí. O que mais que você faz? Mais são os pilares? Né? Eu penso que depois que você entende quem é seu cliente, as oportunidades de negócio, que você tem a solução, porque toda essa pesquisa, ela vai no final te entregar um portfólio de produtos e soluções. Porque eu posso ter também uma solução que eu vendo brigadeiro, mas eu vendo junto um serviço para a pessoa ir lá na festa, entregar o brigadeiro e fazer uma farra com o pessoal na empresa. Então, depois de fazer toda essa pesquisa, a gente tem um portfólio de produtos, mas atrelado
a tudo que a gente olhou de oportunidade no negócio e o que o cliente pede. Bacana. Construir. Pô, eu tenho certeza que isso aqui as pessoas vão adorar. E aí a frase que a gente tem lá é assim, ó, se eu estiver dando ouro de graça e ninguém souber, eu vou ficar com ouro estocado. Cara, as pessoas precisam saber o que eu tenho de valor para entregar para elas. E o segundo pilar é o que a gente chama de comunicar valor. Então eu preciso apresentar para o mercado aquela solução. Eu preciso fazer com que aquele produto apareça para mais pessoas, para fazer com que essas pessoas acessem meu Instagram, que eles visitem a loja, que eles queiram ligar para fazer um orçamento. Então eu preciso apresentar. Que eles acham teu negócio no Google Meu Negócio. Todas essas coisas. Então eu preciso comunicar valor. E aí aqui é onde a gente precisa fazer marketing. E às vezes quem tem loja não está muito interessado em fazer marketing porque ele acha que o melhor marketing é o marketing boca a boca. Ele acha que a indicação é o que vai salvar ele e que é isso que ele está acostumado. Ele até agora não fez marketing, então ele não precisa mais fazer. Eu acho assim, ó, sobre o marketing boca a boca. Eu acho que é o melhor marketing que tem. Porém, ele não está no teu controle. Ou seja, se o teu cliente não abrir a boca para falar para outra boca ir lá na tua loja, né, não vai funcionar. Sim. O marketing boca a boca, ele é muito bom, e se você tem, parabéns de você ter, só que não está no teu controle, né? E então por isso que dentro desse segundo pilar, que é comunicar valor, uma das coisas que você precisa é ter um orçamento, né, de marketing para poder fazer campanha, para você falar para o maior número de pessoas, ei, olha o que eu faço aqui, que lindo. Né? Mais ou menos isso, não é? É exatamente isso. Porque qual a ideia? Imagina que eu tenho uma meta, Marcelo, e eu quero gerar 200 novos clientes esse mês. Se eu confiar no marketing de boca a boca, o que eu preciso fazer? Eu preciso ligar para o meu cliente e falar, oi, você pode me indicar a gente? Porque eu preciso de 200 novos clientes. Não dá, a gente não tem controle. O marketing de boca a boca é maravilhoso. E a gente, no quarto pilar, eu estruturo o meu atendimento e a minha entrega para garantir que ele me indique. Só que eu não tenho controle. É uma baita de uma estratégia. Só que como eu não tenho controle, pra gente não acaba que não é a melhor estratégia. Como gestor, o que eu tenho controle? Na maneira como eu apresento. Então, além de apresentar, qual que é a ideia do segundo pilar? Eu tenho um produto de valor, eu criei ali um portfólio com base naquilo tudo. Agora eu tenho que fazer assim, qual a imagem que eu vou passar para os clientes? Como é que eu quero ser visto? Como vai ser o meu preço? Qual é o mercado que eu atendo? Porque isso tudo está atrelado para eu poder fazer as campanhas. A partir daí a gente vai começar a fazer a divulgação do produto de um jeito para trazer visita para a loja, trazer ligação para quem vende por telefone, mensagem no WhatsApp, direct no Instagram, e aí um time de vendas fazer o terceiro pilar, chutar para o gol e converter em venda. Então a gente precisa fazer a divulgação do negócio. Quais são as mídias que você utiliza para fazer divulgação? Ó, a gente vai trabalhar muito, o que a gente mais investe hoje é o Facebook e Instagram. Principalmente Instagram. O Google um pouquinho. O Google um pouco. Tem coisa no Google Palavra-chave, Palavra-chave, rede display para quem acessa o nosso site. A gente, como está um pouquinho avançado, tem algumas coisas que a gente faz nesse sentido. Então a gente usa Google, usa Facebook e eu também uso algumas coisas impressas. Então a gente faz uso de panfleto, a gente eventualmente faz uso de um outdoor, mas a gente trata isso muito mais de maneira institucional. Então quando você chega numa maturidade, num determinado investimento, você tenha, o seu orçamento te permite que você gaste dinheiro, que você invista no institucional da empresa, porque isso vai valorizar a marca. Como a gente está no processo de expansão, faz sentido você trabalhar a marca. Quando eu estou num processo que eu preciso melhorar minhas vendas, eu não invisto em nada disso, eu vou investir onde traz mais retorno. O que traz mais retorno? Porque tem a melhor relação de alcance por investimento. As redes sociais. Não tem como fugir. Então eu tenho um exemplo que para você distribuir 5.000 panfletos numa cidade, num bairro, alguma coisa, você vai gastar entre design, a produção e a distribuição 3 a 4 mil reais, pelo menos. E você alcança 20 mil pessoas, se você acreditar que os 20 mil panfletos vão ser entregues... Cada um para uma pessoa. Cada um para uma pessoa. Se você acreditar nisso, eu gosto de falar, você tem um coração muito bom. Nossa, você tem a esperança que o cara que vai entregar, ele tá ali, ó, e não vai dar erro nenhum. Não vai dar 2 para 1, não vai jogar nenhum no bueiro. Não vai um pouquinho no bueiro. Porque a realidade é essa, a gente sabe que vai. Isso não tem como fugir, a gente sabe que vai. E você não tem controle de quantas pessoas vieram pela ação do panfleto, né? E nem tem controle, e o negócio do panfleto você entrega um panfleto para quem talvez não esteja interessado.
Sim. Porque se eu te entregar um panfleto, você não come muito doce. Você não é o nosso público. Eu não tenho nada bacana. Talvez um café para você descer com o colaborador, mas você não é nosso público. Aí eu vou parar no Farol, você parou lá no Farol com a Porsche para eu te entregar um panfleto? Pô, não tem lógica. Então, além do custo de alcançar só 20 mil pessoas, eu alcanço pessoas que não estão interessadas. Quando eu vou para uma ferramenta, no último mês que a gente investiu 5 mil reais, a gente alcançou 400 mil pessoas. 3 vezes cada uma delas, né? Então, 3 vezes cada uma delas. 1.200.000 impressões. 1.200.000 impressões. Isso gerou quanto para você de lucro? De venda, né? A gente tem um resultado, porque o nosso trabalho, a gente tem essa estrutura para gerar novos clientes. Então, para gerar novos clientes, a gente está com uma média de 3 mil novos clientes mensais a gente gerando. 3 mil novos clientes 3 mil mensais. novos clientes. A gente atende cerca hoje de 21 a 22 mil pessoas, tá nessa média. E aí, novos clientes, normalmente é 20%. Legal. Dá quase 20%, né? 3 de mil novos clientes. Clientes que são impactados pelas mídias sociais, Exatamente. que não conhecem a loja e passam na loja, porque é impactado pela mídia social. E aí você faz ele voltar na loja, né? Isso, porque aí vem a grande sacada. Porque além de investir para eu ter um novo cliente, eu preciso garantir que ele volte. E aí a gente tem uma sacada que, quando eu compartilho com as pessoas, o pessoal fica... Não é possível que isso gera tanto resultado. Até porque é muito simples. E às vezes, eu não sei o que acontece, Marcelo, você tá nessa jornada, por que o pessoal tem a dificuldade de implementar coisas simples? Qual que é a resistência? O que o ser humano, o que o comandante, ele quer que... Parece que ele quer algo extraordinário, uma coisa complexa. É difícil fazer É que a pessoa já cria objeção antes de fazer, sabe? Então, por exemplo, se você chegar e falar, faz A, o cara ele não pensa, vou fazer A para dar certo. Ele pensa assim, mas se eu fizer A, pode acontecer tal coisa. E aí ele não age. Porque essa tal coisa, se ele foi criado num ambiente negativo, onde ele não acredita nas coisas, essa tal coisa que pode acontecer vai ser negativa, essa tal coisa. Então, essa é a estratégia simples, se é o que eu estou imaginando que você vai dizer. Fala aí, eu vou te falar o que a pessoa fala quando você conta essa estratégia. Cara, e é louco, ontem a gente ouviu e a gente fala para as pessoas fazer as 3 perguntas e o cara, ele nem fez, ele tá assim, mas como que eu vou organizar as respostas? Cara, vai lá e faz a pergunta. Anota a resposta e depois você organiza. Acabou. Não tem lógica você tá se preocupando. A gente precisa sair um pouco desse negócio. Mas isso. Cara, sai pra execução. E aí a gente tem a estratégia, depois que o cliente ele passa na loja, tem 2 coisas que a gente faz. Eu vou falar 2 coisas aqui, porque eu acredito que gera muito resultado as 2 coisas. O comandante que fizer isso... Então você que tá escutando a gente agora... Pega papel e caneta na mão. É o momento... Eu acho que os caras já deviam ter pego faz tempo, né? Já deviam, né? Mas sempre tem aquele cara atrasado, né? Tu conhece os comandantes. Tem uns que demoram pra cair a ficha. Não, tem comandante que é muito rápido, João. Mas tem comandante que é assim, ó. Se você der uma tartaruga pra ele tomar conta, a tartaruga foge. Sabe? Não, tem comandante que é assim, né? E tem comandante que é igual o Felipe Noronha, sabe? Sim, você fala um negócio, já cuidou, já tá ali, já... Não, né? por exemplo, ele ali que tá escutando a gente agora, tá vendo a gente agora, ele é rápido, ele já agiu, ele já pegou o papel, já tá com a caneta na mão, ele vai executar. Então, se ele tá no varejo ainda, nossa, hoje mesmo, acabando o podcast, já tá executando. Mas tem comandante que demora um pouquinho. Então, papel e caneta na mão. Não vai deixar a tartaruga fugir, né, pô? Esse é bom, hein, Marcelo? Dá pra gente usar o jargão, né? Não vai deixar a tartaruga fugir, hein? Ó, um baita jargão. Enfim, Noronha, conta pra gente, quais são essas 2 estratégias? Bom, a primeira estratégia a gente tem e a primeira vez que a gente implementou foi com o Marcelo, quando a gente passou no mercado, que ele deu a sugestão. No caixa, na saída do caixa, a gente tem uma oferta especial para o cliente na hora que ele vai fazer o pagamento. A gente não avisa ele antes, a gente não avisa ele durante o consumo, é só na hora que ele está indo embora e ele está crente que ele não vai comprar mais nada. Então a gente tem ali alguns produtos e eu tenho a estratégia que nas compras acima de R$40, acima de R$40 eu tenho um produto que de 15 eu vendo ele por 10. E aí eu tenho uma taxa de conversão das pessoas de 30%. Hoje a gente está fazendo 30% de conversão nessas pessoas. Agora você pensa, passam por dia na Doce Magia uma média de 800 clientes. Isso dá uma média de 800 clientes todos os dias. Eu vou ter perfis para poder comprar eu vou ter aí 80%, eu vou ter umas 600 pessoas com compras acima de R$40.
eu oferto e eu converto 30%. Eu não sei nem quanto vai 180 dar. pessoas. 180 pessoas. Faz uma oferta de 10, você aumenta em R$10 seu ticket A médio. gente aumenta em R$10 o ticket médio. E o lance é, o produto ele custa 20, você oferece por 10, mas o teu custo de produção Ele desse custa produto... 15. Ele custa 15, O custo você de oferece produção por vai 10, estar 4. teu custo de produção dá 4. Ou seja, você ganhou R$6 que você não R$6. ganharia. Exatamente. Você aumentou a tua margem de contribuição em R$6, coisa que você não teria se não tivesse feito a oferta. Exatamente. E a gente fala isso diário. Então, se eu tenho esse volume diário de 150 pessoas vezes 6, pra gente fazer a conta mais simples, isso de lucro, de resultado. De resultado. Porque eu já tô abatendo o custo. Deu R$900 Deu 900 por dia, deu por 30 dia. no mês. Deu 30 no mês. O cara paga a imersão brincando com uma ação. Paga com isso. Por Então, isso eu falei que é barato, João. É isso. Cara. Aí, por exemplo, você faz isso. Tem outra técnica que você utiliza que eu queria que você contasse, que é você cadastra as Isso. pessoas, né? Então, o cara, quando ele vai pagar, você pega um dado dele e faz o cadastro para poder ativar ele e voltar na loja. Conta um pouquinho dessa estratégia. Exatamente. Quando o cliente ele passa no caixa, eu pego os dados dele, eu pego o telefone. É a única informação que eu peço para o cliente. Eu tenho uma ferramenta de fidelidade e quando eu coloco os dados dele, ele vai receber depois um SMS para ele completar o cadastro e a gente vai conseguir acompanhar o retorno dele na loja. E mais do que isso, eu vou conseguir executar ofertas para que ele volte até a loja. E essa é a grande sacada de você trabalhar um sistema de fidelidade. Por quê? A nossa iniciativa, o que eu tenho? O cliente, quando ele passa pelo caixa, a primeira coisa, ele recebe uma oferta especial para ele voltar em até 14 dias. Então Só a que gente para tem ele uma receber oferta. essa oferta especial, ele tem que dar Ele tem que passar o dado. número de telefone. Ele passa o número de Exatamente. Tem alguma estratégia pra ele deixar o número de telefone? Você Equipe fala treinada. alguma coisa? Equipe treinada. Equipe bem treinada, comunicação, e elas por conta. Quando você trabalha, e aí é o grande lance, quando trabalha cultura e você tem um time que está focado em produzir o resultado, elas mesmas vão procurar uma solução. Então elas sabem o jeitinho de falar com cada cliente. Até com o cliente que fala não. Ela tenta, porque ela tem uma meta de registro. Então ela tem uma meta de registrar 95% das vendas. Então, de cada 20... O funcionário tem que registrar 95% de cada 20 tem que marcar 19. Todo dia, né? A gente consegue olhar isso todo dia. Se você fez 1.000 vendas e só tem 800 cadastros... 90%. É 90%. De cada 10 são 9. Então, se você fez 1.000 vendas naquele dia, né, que é em média as vendas que você faz. Você fez 1.000 vendas naquele dia, ela só registrou 800, no final do dia você vai chamar atenção. Com certeza. Com certeza. No final do dia, a gerente Então, com certeza vai conversar com ela, porque se no segundo dia acontecer a mesma coisa, ela sai do caixa. E no caixa ela ganha um pouco mais. Gente, presta atenção, é um detalhe, né? Eu fiz 1.000 vendas. Ele tem uma meta, 90%, porque não é todo mundo que vai dar o cadastro. Às vezes eu vou em algum lugar, alguém pede meu telefone e fala, prefiro não dar. Né? Não é todo mundo que vai dar. Qual que é a pergunta que as pessoas falam? Mas como eu vou fazer isso sem ser invasivo? Treina a sua equipe, uma boa abordagem, eles vão pedir, o cliente vai dar. Tá? E aí o que acontece? Olha o que ele faz, 90%. Então, se o cara deu 2 dias que o número de vendas registrados não deu, no mínimo, 90% de cadastros, tá? Não deu, no mínimo, 90% de cadastro. No terceiro dia, ela sai do caixa e quando ela está no caixa, ela ganha mais. Então, ninguém quer ganhar menos. Então, a pessoa não sai do caixa. Cultura. Então, já é cultura voltado de vendas. E aí, o que é legal de fazer isso, né? Deixa eu me antecipar, depois o Noronha fala. É que ele sabe quando o cliente vai na loja, quantas vezes o cliente vai na loja por mês, né? Ele sabe qual cliente que não vai na loja faz 15 dias, ele sabe qual cliente que não vai na loja faz 30 dias, ele sabe qual cliente que não vai na loja faz 45 dias, ele sabe qual cliente que não vai na loja faz 60 dias e ele sabe qual cliente que não vai na loja faz 90 dias. E quais são os novos clientes? Porque eu sei eficiência, porque eu tinha até um bloqueio para ter um orçamento de marketing, que era o quê? Como que eu vou saber o resultado disso? Se eu não sei o número de novos clientes, eu acho que eu estou gastando dinheiro à toa. E a gente está investindo. Então, quando a gente é assertivo, a gente vai vendo o número de novos clientes, porque você está acompanhando, eu registro a base constantemente. E aí você sabe que é a cliente está entrando pela primeira vez na base. E aí Exatamente. O que você faz com essa informação? É o que eu faço. O cliente ele passou... Aí você tem dados. Exatamente. Eu tenho tantos novos clientes, eu tenho um cliente que não vem na loja faz 15 dias, tenho um cliente que não vem na loja faz 30 dias, tenho um cliente que não vai na loja 45 dias, tenho um cliente... Enfim, você tem tudo isso. O que você faz com isso para aumentar suas vendas? O que a gente faz? Então, quando o cliente ele já passa pela loja, eu já dou uma razão para ele voltar em até 14 dias. Então, eu tenho uma oferta especial. Então, eu tenho uma oferta de compre 2, leve 3.
Essa oferta que a gente criou, tem um produto lá que os clientes adoram, então pague 2 e leve 3. E eu coloco essa oferta para rodar. E ele tem, todo cliente que passa hoje, ele tem essa oferta para usar em até 14 dias. Qual o resultado disso? No mês de junho, a gente teve 1.500 compras de retorno desse cupom. Só que a gente deu um cupom e o custo da oferta para o cliente era de R$29. Então, ele pagava R$29, ele ia ganhar um produto que dava 45. A compra daria 45. Se ele fosse comprar 3, ele ia pagar 15 cada um Isso. e ia pagar 45. Exatamente. Com esse cupom, ele levaria 3 por 29. Exatamente. O teu custo de produção qual que é? O custo de produção de 15, ele vai ser 4, 5 reais. De 4, 5 reais. Então, você vai ter um custo de 15 para uma oferta de 29. Exatamente. E a aí, oferta em si sozinha já se paga. já se paga, porque ele voltou, né? Ele voltou. Ele fez uma compra e ele voltou. Mas aí, qual é o pulo do gato? Mas é interessante ele voltar em 15 dias? É interessante. Porque eu acompanhei e eu vi que meus clientes voltam em média em 40 dias. Antes de fazer isso, eles voltavam em 40 dias. 40 dias. Então, o que eu falei? O que eu faço para ele voltar em 15? E se a média volta em 40, se ele voltar em 15, eu tenho mais resultado. Então, tudo bem, eu diminuo um pouquinho de margem em uma operação. Porque o cara volta 3 vezes, Porque né? ele volta 3 vezes. E aí, o que foi a mágica que aconteceu A lá mágica que você que não esperava? foi, quando o cara voltou, ele não tá gastando só os 30. Ele não gastou ticket 29. médio É foi para R$75. Então, o cara que volta em até 14 dias, ele sai de um ticket médio de 40 e vai para R$70. Exatamente. E vai para R$70. Ele O cara dobra. volta para aproveitar uma oferta de 29. Exatamente. Compra mais alguma coisa, porque teu time também tá preparado O para time vender tá mais treinado alguma pra coisa, vender. aproveitar as oportunidades. E aí o cara gasta 75. O time tá treinado para vender e quando ele passa no caixa, como ele foi em outra semana, aquela ação do caixa de ticket médio já é outra, porque a gente não fica com a mesma coisa, a gente Fica vai a mesma mudando. oferta todo dia. Todo Não. dia muda a oferta pro Sempre cara ter tá mudando a novidade, oferta. inovação, Exatamente. esse tipo de coisa. E aí ele já aproveita, a gente usa todas as oportunidades possíveis. Então você traz o cara pra loja. Aí você fala assim, pô, beleza, vem todo mundo? Não vem todo mundo. Só que nessa brincadeira, em junho, foram R$115 mil. 115 mil reais de pessoas que Com responderam a oferta. primeira oferta. Que é a primeira oferta. Cliente novo veio a primeira vez na loja. Isso, Já deixou um dinheiro lá. exatamente. Aí você convida ele. Pra ele com uma voltar em oferta, 14 ele dias. volta em 14 dias. Só essa volta de 14 dias gerou 115 mil reais nas 115 três mil reais, lojas nas de três venda. lojas. Nas 3 lojas. E aí, Custo baixíssimo da ação. custo baixíssimo da ação. Baixíssimo da ação. Você gastou um dinheiro para trazer o cara, né? Trouxe, ele comprou, deixou lucro, você fez uma ação para ele fazer mais uma compra, ele fez uma compra, aumentou o ticket médio, deixou lucro, aí você fez mais uma ação para ele voltar em 15 dias, ele voltou em 15 dias e ao invés de consumir os R$29 que era a tua oferta, ele consumiu 77, deixou Isso. mais lucro ainda. Exatamente. E aí você aciona ele com esse teu sistema de fidelidade como? Por SMS. Você manda SMS, tipo, deu 30 dias, o cara não voltou. Você fica parado esperando ele voltar? Esse sistema ele tem uma configuração de ofertas automáticas. Então você configura as ofertas. Então a oferta é para voltar em até 14 dias. Você configura e quando ele passa pela loja que ele me dá o dado, ele já recebe, olha, você tem uma oferta especial. E aí as pessoas vêm. Então ele me dá a informação de quantas pessoas vêm. Ele vai receber essa comunicação geralmente por SMS e por e-mail. Para o cliente que completa o cadastro, vai ser por e-mail e por SMS. Para o cliente que não completa, ele recebe só SMS. Ah, mas ninguém usa SMS. Cara, voltaram. Eu fiz 1.500 vendas. 1.500 vendas. 1.500 vendas. Ninguém... E ninguém usa. A primeira... Ninguém usa SMS. Não, e realmente, você usa SMS? Não, a gente só usa o WhatsApp. Eu só marco como lida para sair a notificação. Eu nem isso faço mais. Nem isso faz Mas mais. só que o SMS ele tem uma vantagem que quando ele chega, ele Ele aparece vibra, quase... né? Ele notifica, sai na E notificação. na notificação aparece quase que a mensagem inteira. Sim. Então lá, você A abre pessoa o vê. teu celular, doce magia, oferta especial. Caramba. Incrível. Incrível. Só que eu não paro nisso, porque a gente faz para 14 dias. Quando o cliente passa 30 dias sem comprar comigo, eu vou e faço outra oferta. E aí vem mais um pouquinho de cliente. Quando ele passa 45, então até 120 dias de 15 em 15 eu tenho oferta. Preparado, especiais, escalonando, mais agressiva. E aí vai aumentando. Aí na de 30 eu dou um cupom para ele gastar, eu dou 15 para ele gastar 40. Aí na de 45, ele não quis pague 2, leve 3, ele não quis o cupom. Aí eu faço um combo especial com 50% de desconto.
e acompanho o ticket médio, pra não ter risco de eu estar perdendo dinheiro. Aí depois eu dou 20 para ele gastar 50. O que seria acompanhar o ticket médio? Então, é nesse combo que você faz... Imagina, eu faço um combo de 50 reais, mas ele paga 25. Ah, tá. Só que eu acompanho o quê? Quando ele vem na loja, a compra dele foi só os 25? Ah, tá. Aí Não o foi. ticket médio dele normalmente é maior. Vai Por quê? ser 80, Porque você tá 70 preparado reais. para vender Exatamente. as novas Porque ele já sai de cara oportunidades. com uma oferta grande, né? De 25 reais, 30 Aí eu reais. crio oferta para aniversariante. Então, pro aniversariante eu crio... E para aniversariante a gente cria, olha só que legal, até pensando na criação da oferta. Então eu crio, tem fatia de bolo, tem porção de salgado, tem uma série de coisas. E eu crio lá, e a oferta acho que tem 50% de desconto. Eu crio para ele consumir com 2, 3 amigos na loja. E o nosso cliente, e eu sei que o nosso cliente gosta disso porque ele tem o hábito porque eu conheço ele. Então eu vou criar uma oferta de aniversariante, eu tenho que criar uma oferta de aniversariante que faz sentido. Então no aniversário desse cliente, ele gosta de ir Chamar com os 2, amigos, 3 dos amigos do Porque ele quer trabalho dar o benefício que ele teve pro amigo. pro amigo. Ele quer comemorar junto com o amigo. Mas como que eu sei disso? Eu já fiz outras ofertas que não deram resultado. Eu já quis dar um presente pra ele. Não saiu tão bem como o presente pra ele e pros amigos. Só que eu não dou nenhuma bebida. E ele vai consumir isso aonde? Na loja. E a bebida tem uma baita de uma margem pra gente. E aí, na hora, ao invés de deixar o tradicional suco e refrigerante e água, aí eu crio milkshake, eu crio chá gelado, eu crio um café com caramelo especial, que a margem é ainda maior. Então essa compra, ele vem, e aí é uma oferta que eu acho que ele é 50 reais pra consumir com os amigos, o ticket médio vai pra 120. Caramba. Uau. Quando eu junto todas essas ofertas hoje, elas estão quase em 20% do nosso faturamento. Dentro das ofertas de ativação da base. Caramba, é que você soma 10, soma 20, soma Isso. 30, soma 50. São várias ações, né? Não é uma ação só, né? Então, pro empresário que tá no campo de batalha aí, ó, tem bastante coisas que dá pra fazer. Então, ó, deixa eu falar uma coisa aqui. Então, são 4 pilares do método. É criar valor, comunicar valor. Qual que é o terceiro pilar? Vender valor. Vender valor. Que são essas iniciativas. Treina as pessoas e vende valor pro cliente. E o último? O último valor. A gente precisa... O último pilar. O último pilar. A gente precisa ter uma estrutura de atendimento que deixe o cliente encantado. A ponto dele indicar e dele querer voltar. Porque não adianta eu querer... isso de entregar valor. Entregar valor. Não adianta eu querer que ele volte em 14 dias. Por que a oferta funciona? Porque ele estava sempre muito bem atendido. Por que a gente por que a gente não sofreu tanto na pandemia? Porque nosso cliente era bem atendido. A condição que eu tinha para atender meu cliente era... isso aí aconteceu tanta coisa durante a pandemia, a gente podia fazer um podcast só sobre o período da pandemia. Só sobre pandemia. Cara, imagina... você entende, os clientes estão cada vez mais exigentes. Eles querem sempre o melhor da empresa, eles são exigentes, eles não querem um atendimento ruim. Eu tenho a loja e eu tinha o cliente na fila na rua, ele não podia entrar, mas eu podia vender na porta. Chovendo, e os clientes na fila esperando para serem atendidos. Por que isso acontece? Porque a gente cria uma estrutura que quando ele passa pela loja, a gente vai atender ele muito bem. E toda vez que der problema, porque a gente atende mais de 20 mil pessoas todos os meses, é claro que a gente falha e a gente vai falhar, não tem como ser perfeito. Mas quando a gente falha, a gente busca solucionar esse problema de uma maneira show de bola para ele falar assim, putz, beleza, dá pra perdoar os caras, eu vou continuar voltando e vou indicar, vou contar sobre o problema, mas falar que essa empresa resolve bem o problema e coloca o cliente em primeiro lugar. Então, o quarto pilar é justamente construir uma jornada de encantamento do cliente e implementar uma política de cliente em primeiro lugar, tanto pra gente resolver bem o problema, como na hora da gente criar inovação para ele. Que legal, achei muito massa isso. Gente, tem uma surpresa aqui, comandante, você que chegou até aqui, tem uma surpresa para você, tá? E qual que foi a surpresa? Eu fiquei insistindo pro Felipe Noronha, ele não queria, eu fiquei insistindo. Falei, cara, isso não pode ficar só com você. Porque aqui a gente tá falando o que ele faz, né? E muitas vezes você não consegue ver. Eu sou aquela pessoa que... eu quero ver, abre aí, mostra como faz. Me ajuda a fazer, faz junto comigo. Né? Eu falei, cara, isso não pode ficar só com você. Isso tem que sair pro mundo. E aí eu insisti. O Felipe não queria fazer, né? Mas ele acabou... eu fui insistente, né? Eu não desisto. Ele acabou topando. Então, o que a gente vai fazer? Presta atenção, você que é do varejo. E não importa se é farmácia, se é padaria, se é loja de roupa, se é autopeças, você que é do varejo. A metodologia se é material de construção, se é utilidades, não importa, tá? Você
vai ter uma oportunidade. Essa oportunidade é limitada. A gente vai fazer aqui no escritório do EAG uma imersão de 3 dias que a gente chamou de tração do varejo, que é a metodologia que o Felipe Noronha criou. Ele vai abrir a caixa preta do que ele faz. Ele vai mostrar as ferramentas que ele usa, como ele faz a campanha no Facebook, como ele aproveita as oportunidades, como ele faz o combo. Ele vai ajudar você, vai olhar para o teu negócio, e vai como que você implanta esse passo a passo na tua empresa. Serão 3 dias, né? São 3 dias de imersão. Então vai ser quarta, quinta e sexta, vai ser dia, me fala os dias. 31 de agosto, 1 e 2 de setembro. 31 de agosto, 1 e 2 de setembro. E se você quiser chegar no dia 29, vai ser aqui no EAG, no nosso escritório, tá? No nosso escritório do EAG. Fala que a gente tem um andar em cima que nós temos 2 andares no prédio que a gente está, né? Então a gente tem 900 metros de área aqui no escritório, e no andar de cima, né, a gente tem sala de aula lá. Então vai ser na sala de aula do EAG. Se você chegar um dia antes, você vai fazer um EAG Experience, vai passar pelo EAG, vai entender toda a estrutura do EAG, como funciona, né? E aí, no dia 31, no dia 1º e no dia 2 de setembro, Felipe Noronha vai sentar com você numa sala. As vagas são limitadas, precisa entender isso, porque na nossa sala de aula cabe poucas pessoas, não cabe muita gente. Enorme de né? evento, não é um hotel. A gente não está num hotel, a gente tem a sala de aula aqui da nossa escola do EAG, que cabe, é igual uma sala de aula de uma escola de ensino médio, cabe poucas pessoas, tá? Então você vai ter essa oportunidade de fazer isso para você conseguir fazer essa imersão, vir aqui, passar um dia no EAG, entender como o EAG funciona, e para você participar dessa imersão com o Felipe Noronha, eu vou estar aqui, o João vai estar aqui, a gente vai estar aqui com vocês durante 3 dias dentro do EAG. Deixa eu fazer uma pergunta pro Noronha. Quanto que você investiu em treinamento, em consultoria, em aprimoramento nos últimos 5 anos para montar esse método? Cara, vai pra média de uns 500 mil. Dá uma média de 100 mil por ano eu invisto. Que você investe. 100 mil por ano é só no EAG que tu investe. Ó, ele investe, 100 mil por ano você investe só no EAG, por incrível Fora que pareça. Fora o EAG, isso. Né? Fora outras porque coisas. se eu pegar esses 100 mil, tem 2, 3 anos que eu invisto esses 100 mil. Antes não era isso, era mais. Mas antes eu já fiz bastante coisa. Isso. Então, gente, olha só, tá? A gente vai deixar, se você estiver assistindo no YouTube, a gente vai deixar um link no YouTube. Se você estiver assistindo ou no Spotify ou em qualquer outra mídia, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Deezer, não importa. A gente vai deixar um link. Clica nesse link, você vai ser direcionado para uma página, e nessa página você vai comprar essa imersão. Você vai passar 3 dias com a gente. São poucas pessoas, não tem vaga para todo mundo. Quando eu falo são poucas pessoas, na nossa sala de aula, eu acho que vai caber 40 pessoas, né? Não cabe mais do que 40 pessoas. São poucas pessoas vagas, mesmo, né? Tá? São poucas pessoas mesmo que vão poder participar dessa imersão. O valor da imersão, R$5.000, barato. R$5.000. Na verdade, a gente ia fazer esse treinamento por R$9.000, 9.997, que é o valor normal que a gente cobrava antes, porque a gente aumentou nas imersões do EAG. Então, o valor é R$5.000. Só que tem uma coisa que eu quero falar para você que está aqui. Você pode pagar em 12 de 416, e tem uma coisa que eu quero falar para você aqui agora. Tá? A gente vai tirar todo o peso dessa decisão das suas costas, tá? Como assim, Marcelo, você vai tirar todo o peso dessa decisão das minhas costas? Você vai vir, vai passar... Se você chegar um dia antes, você vai conhecer toda a estrutura do EAG. Vai ter 3 dias de imersão com a gente vai estar aqui, vai abrir caixa preta, vai mostrar como que vai olhar para o teu negócio. Se no final do 3º dia, na sexta-feira, dia 2 de setembro, você achar que não valeu a pena, você não precisa justificar nada. Você vai chegar e vai falar, não valeu a pena. E não precisa falar mais nada, só fala que não valeu a pena. A gente vai devolver o teu dinheiro. A gente vai devolver seus R$5.000. A gente está fazendo isso porque a gente quer que o pequeno, o dono de um varejo, que quer ter mais resultado, quer vender mais, quer ter o cliente voltando na loja, que isso realmente aconteça. Por quê? Porque a gente quer que você tenha tempo com a tua família. A gente quer que você consiga passar o final de semana com a sua família. A gente quer que você consiga viajar com a sua família, além de ganhar dinheiro, além do conforto. Porque quando o pai e a mãe do Felipe Noronha montou um negócio deles, eles tinham um único objetivo, não era ter um negócio. Era dar mais conforto para a família. E eles tinham conforto financeiro, puderam estudar em boas escolas, mas eles não tinham o tempo de qualidade com a família. Então, a gente quer proporcionar isso para vocês. Então, olha só.
Você vai ouvir isso nesse podcast, pode ser que quando você ouça esse podcast, essa oferta já tenha acabado, porque pode ser que você ouça esse podcast depois do dia 1º de setembro. Só para você ter uma ideia, em média, né, 60 mil pessoas ouvem os nossos podcasts, né? Então a gente tem 40 vagas, as vagas são limitadas. Corre, né? E se você estiver assistindo no primeiro dia, corre, vai lá, clica no link, compra. São 40 vagas, né, que a gente tem. Enfim, não tem 40 porque a gente já vendeu algumas, né? E lembrando que a gente tá em Floripa, né? Você vai ter a oportunidade e de você vir pra vai vir Floripa. pra Floripa ainda. Olha que legal. Você vai vir, vai passar um dia no EAG em Floripa, 3 dias de imersão, a gente vai trabalhar, assim, ó, muito o teu negócio, muito, pra você aumentar teus resultados. Uma campanha que ele fez 25 mil de venda, já paga todo o teu investimento. Se você quiser esticar ainda, passar o final de semana aqui em Floripa, dá até pra gente pensar em fazer um churrasco, né, João? O João na churrasqueira, né? Opa! Quem que você acha que é melhor na churrasqueira? Você ou eu, João? Eu acho que o Noronha é melhor que nós dois. Será? O Noronha Na carne? treinado pelo Netão, Marcelo. Então pronto. Você ainda vai ter oportunidade, se você estender o final de semana, churrasco eu, o João e o Felipe Noronha. Mas é outro nível de churrasco. Não é esse churrasco que você come, é outro nível. Estudado aqui. Cara, estudamos muito, né? Que legal, gente. João, a gente vai pegar agora e falar quais são os comandos que a gente pegou nesse podcast aqui. Enfim, eu gostei muito. Eu imagino você, comandante, que independente de você fazer sua inscrição ou não, que você saia praticando. Não deixa a tartaruga fugir, não. Não deixa. Tá ali, ó. Não deixa a tartaruga fugir. Tá na tua mão, você pode fazer tudo isso. Para as pessoas que são mais, mas quais ferramentas? Vem pra imersão que a gente te mostra tudo com essas ferramentas. Mas dá para você fazer com uma planilha de Excel, dá para você fazer no papel de pão. É só você ter vontade de fazer. Eu gosto daquela frase do Cortella, né? Capricho. Capricho é você fazer o melhor que você pode na condição que você tem, enquanto você não tem condição de fazer melhor ainda. Então, capricho. Anota tudo. Ouve 2, 3, 4 vezes. Traz teu time, teu pai, tua mãe, teus filhos. Ou ouve isso daí todo mundo, porque o varejo, normalmente, a família trabalha junto e sai aplicando, né? E se você vir para imersão, a gente eleva o teu nível aí, tá? Então esse é o meu comando. Capricho, né? Não deixa a tartaruga fugir. Qual que é o comando teu, João? Marcelo, o meu comando, olhando tudo que o Felipe faz, metrifica tudo que você faz. Capta o maior número de informações do teu cliente, dados do teu cliente e escuta o teu cliente, porque é ele que vai te levar para o próximo nível, é ele que vai comprar de ti. E Noronha, qual que é o teu comando que você deixa pro pessoal? Cara, acho que o comando é tomar a decisão. Olha. Quando a gente toma a decisão de fazer, a coisa muda. E a gente sempre tá tomando uma decisão, né? Aceitar o projeto ou não aceitar foi uma decisão. Aceitar e ajudar os meus pais e deixar as coisas que eu tava fazendo foi tomar uma decisão. Começar a trabalhar, implementar, acreditar no EAG foi tomar uma decisão. E olhando para trás, uma das coisas que fez muita diferença para mim foi ter tomado as decisões com essa capacidade de execução que aí garantiu o resultado. E Noronha, fala aí, pro pessoal que quer te conhecer um pouco mais nas redes sociais, quer conhecer a Doce Magia, onde é que a gente encontra vocês? Boa, @docemagia.oficial e @Noronha_Felipe. Legal. @docemagia.oficial e @Noronha_Felipe. Vai lá, segue o Noronha, segue a Doce Magia. Boa. Então é isso aí. Eu espero, comandante, deixa o teu comentário aqui, fala o que você achou, se você estiver assistindo no YouTube. Fala o que você achou desse podcast, tá? O que você vai implantar. Fala o que você achou, o que você vai implantar. Não é na segunda-feira, não. É amanhã. Agora. É amanhã, ou agora, a partir de amanhã, rápido. Quarta-feira pro ar, 18h41. Então, o que você vai fazer hoje à noite ou amanhã de manhã? E Como lembrando, que você aprende aqui? digita aqui, se você tá no YouTube, comenta qual que vai ser a ação que você vai tomar. E qual o comando que você pegou E aqui? qual o comando que você pegou. E para pegar o link, procura aí no YouTube, em todas as mídias que você estiver assistindo, pega o link. E se tiver amigo que é dono de varejo, chama um amigo para vir junto, tá bom? Manda para ele esse podcast. É isso aí. Então é isso, João. Marcelo, Felipe, cara, foi um que prazer. Um prazer inenarrável te receber aqui. A gente já tava combinando esse podcast há bastante tempo. Boa. Você deu show. Obrigado mais uma vez. Tamo junto. Marcelo, muito obrigado por mais um podcast João. fera. Obrigado, show. E você, comandante, não esquece de dar um like e compartilhar no Instagram que você escutou esse podcast, tá bom? Eu fui. Eu também fui. Valeu.